Paz do Senhor Jesus Cristo, uma boa noite. Está começando mais um programa aqui na TV ADMIP, Papo de Cristão. Eu quero aqui nesta noite convidar você a fazer parte desta programação, a qual Deus tem nos proporcionado de estarmos aqui. Desde já, eu quero começar aqui agradecendo já a sonoplastia, na direção do presbítero Adilson, diaconisa Priscila e Jefferson. Quero agradecer aqui o câmera também, bateria, o nosso irmão Luan. E eu quero já estar apresentando o nosso apresentador aqui, o evangelista Douglas, em nome de Jesus, e o nosso convidado de hoje, o nosso pastor Júlio César. Eu quero aqui, antes de passarem para ele já estar falando do amor de Cristo, eu quero falar para vocês que no dia de hoje, por força maior, a nossa missionária Jennifer não pôde estar aqui, mas em breve ela estará aqui conosco, batendo este papo aqui no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, como a missionária Jennifer, por força maior, não pôde estar vindo, aí nós temos que colocar o nosso pastor no fogo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Evangelista Douglas, já pode estar com a oportunidade. Glória a Deus. Amados irmãos, recebam a paz do Senhor. Eu quero dizer que para mim é uma alegria poder estar mais uma quarta-feira participando deste projeto que tem sido tão abençoador para as nossas vidas. É uma alegria muito grande poder estar com o nosso pastor Júlio aqui hoje, pastor Santiago também. Eu só tenho que louvar a Deus por esta oportunidade. Já quero pedir que você se ligue aí e acompanhe, que hoje o negócio promete, tá bom? Será uma bênção em nome de Jesus. Amém? Agora o nosso pastor Júlio César, aqui conosco hoje na TV ADMIP, no programa Papo de Cristão. Deixa Deus te usar aí, pastor, que hoje o senhor vai entrar no fogo, hein? Meus amados, desejo cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor. Quero louvar a Deus por esta oportunidade, estender os meus cumprimentos ao indigno pastor Santiago, ao indigno evangelista Douglas. É um privilégio estar aqui. Espero que as perguntas sejam fáceis, porque senão depois pode ter aí uma advertência no final. Deus abençoe. Fiquem conosco, hein? O negócio vai ser bom. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, eu quero convidar você a compartilhar o nome do Senhor Jesus Cristo. Compartilha. Enquanto nós já vamos colocar um louvor para você nesta noite, nós vamos aqui colocar um louvor do carpinteiro para você ouvir, no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero te convidar você a compartilhar, você ser um evangelista, você mulher ser uma missionária, para você poder levar esta programação da TV ADMIP, com o Papo de Cristão, ser um evangelista, levar esta palavra do Senhor Jesus Cristo para a vida de alguém, porque possa ser que você nesta pandemia, com esta crise, esse vírus, você não consegue ir até o lugar, até o local onde essa pessoa se encontra para falar do amor de Cristo. Mas a TV ADMIP, ela alcança não só aqui em São Paulo, outros estados e outros países. Mas para isso acontecer, você também tem que compartilhar, para que as pessoas ela possam se sentir abraçada por Senhor Jesus Cristo. Nós vamos tocar um louvor para você, e logo após este louvor nós já vamos começar essa sabatina com o nosso pastor Júlio César, no nome do Senhor Jesus Cristo. Esconda-nos
TV Adenib, abraçando você nesta noite. Irmãos, nós escutamos aqui um pouquinho, e eu quero já começar, quero já logo colocar o pastor aqui no estreito, já para nós ter esse bate-papo aqui. Meu pastor Júlio César. Muitas pessoas que até que estão dentro da igreja não conhecem ou não se interessou de saber como nasceu a Missão Betel. Se o senhor poderia nos explicar como nasceu, como que veio do coração do Senhor a Missão Betel. Ok, excelente pergunta. Antes de responder, eu quero cumprimentar o indigno pastor Messias, nosso secretário convencional, presidente de uma igreja linda. Que Deus em Cristo possa abençoá-lo. Um privilégio tê-lo conosco, meu pastor, e os demais irmãos também que estão aí, online conosco neste bate-papo. Vale aqui salientar que nós estamos no distanciamento correto, dando glória a Deus e aleluia. Vamos lá, como nasceu a Assembleia de Deus Missão Betel? Todo projeto, quando ele nasce no coração de Deus, com certeza Deus nos concede ferramentas para que possamos cumprir a nossa jornada. E não era desejoso no meu coração pastorear uma igreja, ser o responsável de uma igreja, mas os nossos planos não são os planos de Deus. A primeira coisa que Deus nos deu foi um nome, Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão Betel. Assembleia de Deus é um domínio público. O que significa Assembleia de Deus? Reunião de povos, com o objetivo, com a missão de levar as pessoas à casa de Deus. Então este é o nosso nome. A nossa igreja foi fundada dia 22 de agosto de 2010. Já estamos caminhando para 10 anos, e tudo começa quando um servo de Deus nos procura, pedindo auxílio, pedindo ajuda, com um casal abençoado também, e depois disso Deus foi frutificando. A resposta é esta: quando um projeto ele nasce no coração de Deus, a tendência é frutificar, é prosperar. E hoje, para a glória de Deus, no mês de agosto, nós estaremos fazendo 10 anos. 10 anos. Pastor, como nasceu a Assembleia de Deus Missão Betel? No coração de Deus. E eu, que não sou doido, tenho juízo e obedeço ele. Graças a Deus por isso, Porque como nasceu a história da Missão Betel, e eu falo que a responsabilidade deve ser muito grande, evangelista Douglas? Porque nós olhamos assim, pastor, hoje nós vimos muitas pessoas que quer ser pastor. Mas será que eles sabem da responsabilidade de ser um pastor, ou porque eles acham que o pastor está na moda? Eu não sei. Porque hoje muita gente fala: o que você quer ser, pastor? Ninguém quer na igreja falar assim: eu quero ser o diácono. Eu quero ser o diácono, porque diácono, se você soubesse a responsabilidade e a intimidade que o diácono tem com Deus, falava: eu quero ficar de diácono pro resto da vida. Então eu fico vendo assim, pastor, que hoje muitas pessoas querem ser pastor. Por que será? Porque esse negócio de ser pastor, por que será que tem tudo isso de as pessoas hoje não querem granjear, de ficar no lugar pequeno? A maioria das pessoas quer ser pastor, mulher, missionária. Será que é por causa do cargo, do status? Ou acha que pastor fica muito rico e quer ser pastor? Vale uma máxima aqui, uma máxima ministerial, que todo pastor ele foi um excelente diácono e continua sendo, mas nem todo diácono será pastor. Porque aí é ministério. A gente entra lá em Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 11, e o Senhor deu uns a pastores. Então, o conselho que eu dou, e já entra até na fase de conselho, é: fique na posição que Deus lhe chamou. E bom,
Graças a Deus. Evangelista Douglas, tem alguma pergunta para o nosso pastor? Para o papo fluir, enquanto nós já vai, o sonoplasta ali já vai colocar um hino abençoado também por Deus ali, né? Do coração de Deus, a tua vida, não sai fora. Fique aqui na TV ATMIB com programação Papo de Cristão. Maravilha, glória a Deus, meus irmãos. Eu tenho uma segunda pergunta para fazer ao pastor, mas antes que assim eu prossiga, eu quero pedir que ele tome todo o cuidado do mundo nesta resposta, porque senão depois o negócio, né, pastor, fica complicado. Vamos lá, pastor, essa pergunta é maravilhosa. Qual a importância da sua digna esposa, missionária Jennifer, no teu ministério? Diga para nós. Vamos lá. Qual é a importância da minha esposa no meu ministério? A água está serena, o negócio está apertando aqui, hein? Deixa eu ver, amor, você está aí? Fala aí para você ouvir minha resposta. Cadê minha esposa, meu Deus? Tu está aí? Missionária Missionária Jennifer. Cadê você, missionária Jennifer? Meu pastor, cadê a missionária Jennifer? Cadê ela, meu pai? Então vamos lá. Eu sei que ela estava aqui entre nós, mas acredito que ela esteja também. Cadê tu, mulher? Oxi! Sumiu. Ah, estou aqui, amor. Tá vendo? Vamos lá. A importância pode ser retórica, a resposta simples, conclusiva e direta. Ok? Qual é mais importante? A asa esquerda ou a asa direita para o pássaro voar? As duas? Então eu respondo: sem a minha esposa, eu não consigo voar. Aí sim. Quando eu crescer, eu quero ser que nem o senhor. Tem essas respostas bonitas aí, viu? Eu não consigo voar. Ela é a motivação do meu voo. Como o pássaro não consegue voar sem uma asa, eu não consigo nada sem a minha esposa. É isso aí. Aí sim, missionário Jennifer. Aí eu vi progresso agora, hein? Eu falei assim, pastor, porque eu estava conversando com o evangelista Douglas, esses dias ele falou uma palavra meio diferente. Eu falei para ele: ô evangelista, que negócio é esse? Aí ele me explicou qual era a palavra. Eu falei para ele: olha, esses negócios de palavra bonita, chique, é só com o pastor Júlio e você. Eu falei: eu não sei falar essas palavras bonitas não, o meu negócio é o rasgado, aí como fala aí fora, é o rasgado. Então, por isso que eu falo, quando eu crescer, eu quero ser que não sei. Pronto, tu vai crescer agora. Eu vou te ensinar um negócio aqui agora. Começa assim, ó. I love you. Isso, repete. I love you. I love you. I Isso. love you. Pronto, fala o nome da esposa. I love you, Michelle. Pronto, tô captando aí. Agora tu vai dizer ani ou revoltar. Como? Ani ou revoltar? Ali Ou revoltar? é revoltar. Aí ela vai pensar que é se revoltar. Vamos deixar ela lá. Não é revoltar. Continua aí. Vamos ficar só com I love you. Não, mas eu te amo também. Mas continua aí, vai. Aleluia. Ai, meu Deus do céu. Põe um louvor aí para nós aqui, para dar risada aqui, ó. Tá vendo? Eu vou aprender mais aqui com o meu pastor, falar bonito.
TV Ademir. Eu quero falar para você entrar lá no YouTube, vai lá no YouTube, coloca TV Ademir. Se inscreva lá no nosso canal, seja uma bênção, porque a partir do momento que nós alcançarmos 1000 inscritos, nós vamos conseguir transmitir as nossas programações via YouTube também. Então eu quero falar para você, vai lá, se inscreva, TV Ademir, tá? Se inscreva lá, você vai ver reflexões do pastor Júlio, você vai ver alguns pedacinhos dos cultos aqui da Missão Betel. Você vai ver, tá vindo coisas novas no canal, você vai ver, vai ter as reflexões, vai ter, não, pastor, reflexões suas, do pastor para o pastor, filho. As reflexões que eu fico perguntando de onde ele tira essas reflexões, de onde que ele vai buscar esses negócios profundos assim. Eu falo, meu Deus do céu, acho que eu tenho que copiar meu pastor para me ler esses negócios, falar para ele, passa a cola para mim poder fazer. Então vai lá se inscrever lá na TV Ademir, você vai ver, vai ter reflexões do pastor Júlio, da missionária Jennifer, vai ter cultos daqui da igreja, você vai ver os departamentos louvando. Se inscreva lá, ajuda a nós aqui da Missão Betel. Vou falar de novo para vocês, TV Ademir, um canal de bênção para a sua vida, no nome de Jesus. Meu pastor, qual é o seu maior desejo como pastor? Excelente pergunta. Eu vou responder o maior, tá? Porque como pastor nós temos diversos desejos, mas como a pergunta é específica, requer também uma resposta específica. Qual é o maior desejo que eu tenho como pastor? É as pessoas priorizarem a palavra de Deus. Não existe coisa mais linda no mundo para mim quando eu vejo uma pessoa que é amante, que respeita, que admira, que se esmera na palavra de Deus. Para mim, todos os cultos são de suma importância, e a nossa geração é uma geração que não sabe discernir isso. A nossa geração precisa aprender que o culto da palavra e o culto de ensino é o culto que ninguém pode faltar, que ninguém pode deixar de assistir devido a esses processos que estamos passando. Não tem. Gente, o culto da palavra aqui é de que dia? Terça-feira às 20 horas. Eu paro de fazer tudo porque é a hora de aprender. E eu tenho uma máxima comigo. Por que eu amo a palavra? Porque só pode levantar para falar quem um dia teve a humildade de sentar para aprender. Como a resposta, aliás, a pergunta é qual é o meu maior desejo? O meu maior desejo é que as pessoas priorizem a palavra e amem a obra de Deus. Receba aí, crente. Receba aí, priorizar a palavra de Deus. Então, você que faz parte da Missão Betel, você já pegou a dica, né? Então, fica a dica para você aí, para você ser bem sucedido na sua vida. Porque, pastor, é que nós falamos, né? Que a Bíblia, ela nos ensina tudo. E por que muitas vezes nós passamos por provas, passamos por lutas, muitas vezes até continuamos nela, porque não sabemos qual é o medicamento que a Bíblia nos está nos dando para nós passarmos por essas lutas, para nós passarmos por essas provações, porque você não lê a Bíblia, você não sentou para aprender, né? Então, fica meio difícil. Aí você fala, meu Deus, por quê? Porque, pastor Júlio, eu vou falar para você, muitas vezes a pessoa ela dá crédito, sabe do quê? Hoje eu vou falar aqui antes de você falar. Eu acredito em revelação, eu acredito nas irmãzinhas do pop, mas muitas vezes a pessoa fica esperando, meu pastor, alguém chegar e falar, eis que te digo, eis que te falo,
E a Bíblia fala com você todo dia, mas ela fica esperando Deus. Ela vem para a igreja e fala assim, de vez em quando, Deus, o que a sua palavra tem comigo? Deus, usa aquele irmão que revela, usa aquele irmão fulano de tal, está vindo falar comigo. Eu acredito em Deus, mas as pessoas elas estão pegadas muito esse negócio de revelação de Deus, usar o irmão, usar a irmã para vir falar com você, e Deus falando com nós todo dia através da palavra. Realmente a palavra de Deus, quando a gente fala que a palavra de Deus é a nossa bússola, e as pessoas não entendem isso, e a palavra de Deus ela tem resposta para tudo. E se nós ficarmos aqui só falando da palavra, eu me emociono e o programa acaba só no arrebatamento. Porque a palavra de Deus, para mim, ela é lâmpada, a palavra é maravilhosa na sua formação, na sua unificação, na sua preservação, no seu conteúdo, na sua origem, nos seus ensinamentos. É pela palavra que Deus levanta, Deus abate, Deus dá vida, Deus tira a vida, Deus liberta, Deus cura, tudo é a palavra. E às vezes a gente fica pensando, Deus, o Senhor não fala comigo. É Deus que não fala contigo ou a sua Bíblia que está fechada? Ei, evangelista Douglas. A do evangelista Douglas está fechada. Já me equivoquei. Pastor, ainda falando concernente a esse assunto da palavra, eu tenho uma pergunta para fazer ao Senhor. E a pergunta é: como o Senhor descobriu o ministério da palavra e do ensino da palavra? Em que momento você descobriu esta chave? Ô, tá sério. Ô, irmã Vanessa, o que faltou aqui só foi uma acarajé mesmo, porque as perguntas estão picantes, está quente. Irmão Vanessa, antes do pastor responder, irmão Vanessa, faz um favor, no próximo programa, prepara uma acarajé para nós, por favor, Ou se não sabe fazer a bará, faz a bará também. Olha, um cafezinho também não seria nada mal. a gente está aqui, eu não sei o programa deles, mas o meu eu vou querer café com pão, viu? Eu acho que estou querendo pôr no tema aí, café com pastor. Meus irmãos, a pergunta de novo aí, porque a boca serena da irmã Vanessa me desculpou. Pergunta logo aí de novo. Como o Senhor descobriu o ministério da palavra e o ensino da palavra? Excelente pergunta. Eu vou tentar em poucas palavras dizer isso. Primeiro, Efésios capítulo de número 4, versículo de número 11, que eu citei no começo. O ministério de ensinador, de doutor, de mestre, e nós chamamos hoje de professor, é um ministério que Deus outorga. É Deus que dá. Deus dá uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, evangelistas, mestres e tal. Eu tenho uma explicação. Deus te escolheu, ok? E a gente pensa, evangelista Douglas, que Deus escolhe e pronto, estou pronto. Primeiro que Deus só vai lhe usar até onde você conhece. Deus só vai lhe usar até onde você se aperfeiçoou. Você não vai pregar de olá e olibá sem nunca ter lido. Você não vai falar de Hades, Geena, ou Geena, ou Tártaro sem nunca ter estudado. Mas você pode ter o ministério do ensino. Deus te escolheu para ter o ministério do ensino. Só que entre a escolha, a promessa e o cumprimento dela, existe uma coisa que ninguém gosta de fazer. E ninguém gosta de esperar, que é o tempo da preparação. Eu vou te falar o que Paulo falou a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo de número 2, versículo de número 15. Procura-te apresentar a Deus como obreiro aprovado. Procura-te, o que Paulo está dizendo, se prepara.
Eu estou lhe ensinando, eu estou te dando as ferramentas, eu te escolhi para ser um ensinador, mas procura te apresentar a Deus. Deus não vai fazer por nós aquilo que nós podemos fazer. Então, eu descobri o ministério, primeiro porque Deus chamou, segundo porque eu fui atrás. Eu estudei, eu quero estudar, quero continuar estudando, e o conselho que eu dou em cada pergunta, eu acho que vai ter um conselho, além do acarajé que a gente está precisando aqui, um cafezinho, leia. Se Deus tem esse chamado contigo, leia. Porque, agora vem outro assunto aqui, está vindo, está descendo. A grama do vizinho sempre será mais verde do que a nossa, ok? Sempre será. Mas a grama do vizinho também tem problemas. É só chegar pertinho que você vai ver que tem problemas. Aí eu vejo uma geração dizendo, na igreja tal tem um monte de pessoa que ensina. Por que a nossa não tem? Eu não sou professor. Na igreja tal tem uma banda fantástica de tocadores, de músicos, de pessoas com aula de canto. Por que a nossa não tem? Receba. E existem pessoas que têm dons, têm promessa. Deus falou, tu serás um adorador. Mas Deus falou, mas para que haja um cumprimento, eu preciso me preparar. Eu não me esforço, eu não vou me matricular numa escola, eu não vou aprender, eu não vou fazer uma aula de canto. E para com essa história. Deus recebe de qualquer jeito. Eu vou aqui cantar de... Deus não recebe não. O sacrifício para Deus tem que ser um sacrifício preparado, um sacrifício... eu vou pregar uma mensagem hoje. Eu vou pregar à noite, então eu vou ler a Bíblia 20 minutos. Não é assim que Deus quer, não. Então, Deus chamou. E além de Deus chamar, você se prepara para isso. Então a grama do vizinho às vezes é mais verde do que a nossa, porque eu tenho chamado, mas me falta preparação. Ele tem? Aí pegou pesado. O pastor, nesse negócio aí, eu lembro que uma certa vez eu vi um pastor falando, não foi que ninguém me falou, você viu? Não, eu estava e ele falou. Ele falou que uma certa vez aí, crente, ele chegou e falou que toda vez ele ia numa igreja, e quando ele ia naquela igreja, todo mundo recebia ele bem. Nossa, pastor, e recebia, era abraço, era aquilo. Ele falou assim, na minha igreja é uma prova. E ele pegou e falou assim, acho que eu vou vir congregar aqui, né? Ele falou, isso aqui eu chego, todo mundo me abraça, todo mundo me... Aí ele pegou e falou, sabe o que aconteceu? Que aí Deus falou para ele, falou, sabe por que todo mundo te ama, sabe que todo mundo te abraça, sabe que todo mundo te quer bem? Falei, por quê? Porque você não está lá. A partir do momento que você pisar lá, isso daí vai mudar. Porque é isso que o senhor falou, porque a grama do vizinho é mais bonita do que a nossa. A nossa igreja tem um monte de defeito, a do vizinho não tem. Né? Então essas coisas que nós temos que aprender, que se você quer que a sua igreja seja que nem a outra, começa por você mesmo. Isso. Faça você. Mas na outra igreja louva, então tenta você fazer a mudança. Mas eu não sei louvar, mas tenta falar, pastor, se nós pegar fulano, ciclano, e se nós tentar fazer assim, será que não vai? E se nós tentar fazer isso com a banda? Se nós tentar fazer uma consagração assim? Não, mas é mais fácil você falar, jogar nas costas do pastor e ficar de fora e criticar, do que fazer a mudança. Então faça você a mudança, seja você o primeiro a fazer a mudança, né? Porque nós temos isso, e esse negócio aí eu também já vi. Uma vez um irmão foi louvar, e aí falaram assim, evangelista Douglas, aí falaram, a irmã falou assim, eu não me preparei, mas como é para Deus, Deus recebe. Aí o pastor falou, então você pode sentar, porque para Deus tem que se preparar. E chamou outra pessoa para louvar. Porque ela falou que Deus recebia. Ele falou, não, aqui é para preparar. Já que você não se preparou, então não vai oferecer para Deus de qualquer maneira. E aí, evangelista, o que você tem aí para falar para o pastor Júlio, nós temos esse debate, já que o Sonoplaza já vai preparar um outro louvor ali para nós, em nome de Jesus Cristo, nós já vamos falar, hoje nós vamos falar da Fatecite, mas o pastor
falar, que ele fala bonito, ele fala elegante, né? Eu como não sei falar, aí eu vou falar, não, deixa o pastor Júlio falar, ele fala bonitinho, e já tem um mestre aqui para falar da Fatecite. O que eu quero falar hoje é que está faltando literalmente um café mesmo aqui, viu? E o sonoplasta que saiu ali e deixou falando no vácuo. Pode falar, evangelista. Glória a Deus. Pastor, eu tenho mais uma pergunta para o Senhor. E essa pergunta também, ela é muito interessante. Vamos lá, pastor. Qual é a maior dificuldade do pastorado? Espera aí, pastor. Antes do senhor responder, toca o hino aí, por favor. Antes do pastor responder, vai tocar o hino, que é riff. O pastor já ir colocando aí na mente dele aí, para vocês receberem essa mensagem de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, você vai ver que, você vai dar esse tempinho o pastor responder esta perguntinha. Qual que é a pergunta, evangelista? Só para o pastor guardar aqui. Essa pergunta olha para mim aqui, ó, para mim. Eu estou contando para sair correndo logo, tá? E essa já é a quinta que vão me fazer. Eu acho que o pessoal. É a quinta, hein? Eu acho que o pessoal da casa não entendeu, então repete, que depois do louvor o pastor vai responder. Tá, ok, vou repetir. Nós queremos saber, pastor, qual é a maior dificuldade do pastorado, a maior entre todas as dificuldades que existem. Solta o louvor. Solta o louvor. Papo Cristão. Irmãos, eu quero falar aqui com vocês. Manda aí no Face aí.
Vocês querem que vá as perguntas direto para o nosso pastor Júlio? Ou vocês querem que vá colocando os louvores? O louvor está saindo bem, dá para vocês ouvir bem os louvores. Comenta aí no Face aí que nós vamos ver aí o que vocês preferem. Já querem ir com as perguntas direto? Ou vocês querem que vai dando a pausa para o louvor, para vocês ir louvando? E se o louvor está saindo bem? Eu acho que eles querem me arrebentar direto, viu? Pode ver aí, pode fazer aí. Eles vão querer me arrebentar direto aqui para eu nem respirar. Mas depois também. Cuidado com o que vocês vão pedir para o pastor, viu? Ó, pastor, emendando a pergunta do evangelista Douglas, eu vou falar uma coisa que aí entra naquilo que o evangelista Douglas perguntou para o senhor. Então vai ser 2 perguntas em uma. Eu vou falar porque eu já passei por isso. Para quem não sabe, eu já fui pastor de igreja também, tá? Coisa boa. Ó, como que é para o senhor ouvir muitas vezes as suas ovelhas, as dificuldades dela, ouvir outros pastores, como o senhor aconselha outros pastores também, nós sabemos desse chamado que o senhor tem, desse aconselhamento, e muitas vezes você não ter ninguém para ouvir o Senhor, porque nós sabemos que muitas vezes você aconselha, ouve, e muitas vezes você não tem nem para desabafar com alguém, porque muitas vezes você guarda para você, porque você não quer desabafar com a esposa, porque você não sabe como lidar, como que vai ser essa situação. Então hoje a emenda com essa pergunta do evangelista Douglas, que se torna 12:1. Vão me velejar? É brincadeira, né, gente? Está todo mundo aqui dizendo perguntas, sem louvor, bombardeia o pastor. Aí os camaradas aqui me bombardeiam com 2 perguntas em cima da outra. Só que eu vou responder aqui, antes de responder as 2, que eu nem sei quais são mais, mas eu sei sim. Eu vou responder aqui, o nosso irmão Janito fez uma pergunta. E como está enquadrado naquilo que a gente está respondendo, eu vou responder. Eu falei como eu descobri o ministério da palavra, né, que não é a gente que descobre, é Deus que nos dá, e a gente se aperfeiçoa naquilo que Deus coloca no nosso coração com amor. E com quantos anos? Deixa eu contar uma história para vocês, talvez ninguém saiba dessa história. Eu fui batizado no Espírito Santo com 4 anos de idade, ok? 4 anos de idade. Com 4 anos de idade eu comecei a ministrar a palavra de Deus. E eu gostava muito de um pregador, eu tinha 6, 7, 8 anos mais ou menos, no máximo. Eu gostava muito de um pregador chamado Indecaso Takayama. E ele tinha uma mensagem chamada: prepara-te, ó Israel, para encontrares o Senhor teu Deus. Meus irmãos, eu gravei aquela mensagem todinha na minha mente, de tanto que Deus falou comigo. E eu fui pregar no ciclo de oração pela manhã, e pregando no ciclo de oração pela manhã, eu preguei a mensagem todinha dele. Eu era menino, eu era uma criança de no máximo 8 anos. E o obreiro daquela igreja, e é por isso que eu falo que a gente precisa ter cuidado com aquilo que nós falamos, o obreiro daquela igreja, um menino, como que vai saber? O obreiro daquela igreja me abraçou e disse: paz do Senhor, Indecaso Takayama. Eu entendo que isso não se fala para uma criança, mas eu entendo que Deus me forjou desde cedo para eu ser o que sou. E eu fui para casa e chorei muito. E eu não entendia que não podia, porque eu entendo uma coisa: a ferramenta, a lenha é emprestada, mas o fogo precisa ser meu. A gente pega a lenha emprestada de livros, de uma coisa que a gente ouve aqui, mas eu era menino e peguei a pregação na sua essência. E ele chegou para mim e falou isso, e eu chorei. Quando eu fui à noite no congresso, Deus usou uma irmã profundamente e disse assim: sei que tu passastes hoje pela manhã, permiti, porque hoje te entrego o ministério da palavra, o ministério do ensino. E isso eu tinha no máximo
8 anos de idade. Glória a Deus. Então Deus me forjou, eu levei uma pancada para que Deus me entregasse o que verdadeiramente Ele queria comigo. Vamos lá, primeira pergunta aqui, vamos fazer por parte. Como é para mim ouvir todas as pessoas e muitas vezes não ter ninguém para me ouvir? Foi uma pergunta dessa. E depois, qual foi a dificuldade pastoral? Ok. Nós vivemos hoje uma inversão de valores muito grande. E a pergunta que eu faço para quem me ouve agora é se você tinha, ou se você tem, a capacidade de ouvir as lamúrias do seu pastor. Essa é a primeira pergunta que eu faço. Porque demora para um pastor entender que ele também é ovelha. Demora para um pastor entender que ele também é alma. Demora para um pastor entender que ele também é um ser humano. E como ser humano, ele tem todos os sentimentos. Então eu entendo uma coisa, por causa desta visão distorcida, imagine um pastor chegando para um membro e dizendo: olha, eu estou numa situação assim, 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 eu estou assim, eu não aguentei isso e tal. Sabe o que esse membro vai fazer? Esse membro vai dizer assim: eu estou numa igreja que o pastor está nesse fracasso, eu estou fora, eu vou para outra igreja. Então é por isso que os pastores, eles não falam, porque os pastores não é que eles não tenham problemas, eles têm problemas, mas é porque os pastores não podem abrir a boca, não podem dizer, porque senão ele será mal interpretado. Mas eu lembro que na Bíblia, a Bíblia inteira, de Abraão a João, ela nunca mascarou as falhas de ninguém. A Bíblia nunca mascarou as falhas, os fracassos de ninguém. Por quê? Porque a Bíblia mesmo já está nos ensinando: ninguém é super-homem. Só que para nós, pastores, é uma coisa muito difícil ter alguém que confie. Mas Deus sempre tem um Jonatas para um Davi. E isso merece um glória. Eu estou querendo me emocionar aqui, porque isso por isso que a gente vê um monte de pastores aí se suicidando, porque o pastor é muito mal compreendido. E uma coisa, eu já respondo as perguntas que a Ariane me fez, aquilo vai ferindo o pastor não vai podendo falar, porque uma das coisas mais difíceis é a pessoa te dizer que te ama hoje e amanhã ser ingrato contigo. E uma das coisas que fere a alma de um ser humano é a ingratidão. O pastor muitas vezes é a pessoa mais solitária da igreja, é a pessoa que está rodeada de tanta gente, mas quando todos vão embora só tem o pastor, e o pastor ele dilacera a sua alma com Deus, com medo de contar que o pastor também é alma. Eu entendo e eu tenho uma coisa que aproveito até para dar um conselho. Quem me ouve, sempre eu quero dar conselho por ser pastor. Se você tem um pastor, seja amigo dele. Mas não é um amigo de ouvir e sair contando para outras pessoas, não. Seja amigo. Proteja o teu pastor. Ore pelo teu pastor, pela tua esposa. Olha o conselho que eu estou dando. Entre, aceite, porque se você não aceitar, não precisa estar. Mas os ideais da igreja que tu congrega, compartilhe, faça parte, entre de cabeça. É este conselho que eu estou dando. Cuidado com falsas insinuações, essas coisas de leviano. Eu acho que isso, eu acho que aquilo, e não acha nada, porque não tem. Eu tenho um texto que eu amo, que é Jeremias 3,15, que o Senhor Deus te dará um pastor segundo o coração dele. Mas aí a pergunta é: será que você é ovelha para ter um pastor segundo o coração de Deus? Porque o pastor em Hebreus 13,17 ele vai dar conta das nossas almas. Me permita, eu vou terminar aqui para
não ficar alongado demais, eu tenho aqui no meu celular, eu vou achar aqui as dificuldades pastorais. E depois eu vou terminar dizendo bem-vindo ao ministério. Tá bom? Eu tenho aqui que é uma das pregações do Dr. Billy Graham, e diz assim: primeiro eu preciso falar que a função pastoral é a função, uma das 4 funções mais ingratas do mundo. Ah, é? É. Sabia não. A função pastoral é uma das 4 funções mais difíceis de se exercer ou de ser exercida. Preste atenção. Dr. Billy Graham disse que todo pastor deve ser pregador. Exemplo: pai, mãe, marido, conselheiro, conferencista, planejador, ministro, missionário, diretor, mentor, amigo, bom pagador, reconciliador, conselheiro matrimonial, conselheiro da juventude, líder, professor de Bíblia, intercessor, generoso, honesto. E além de, às vezes, ter que ser porteiro do templo, motorista dos irmãos, cuidar da limpeza, líder de louvor, babá de crente babão. Ah, é? Babá de crente que não cresce. Babá, o primeiro a chegar e o último a sair. Eu sei o que é isso. Servo de todos, mas ninguém quer servi-lo. Auxiliar, não, mas a gente está aí para servir mesmo, não precisamos ser servidos, isso é fato. Servo de todos, auxiliar de reforma, construção, artista, criativo, saco de bancadas. Porque quando alguém fala de pastor, não pensa que pastor é alma, que pastor é um ser humano. Segure que vocês vão dar as suas réplicas depois. Além disso, todo pastor enfrenta constantemente críticas como: primeiro, o sermão não me satisfaz. Pastor não está pregando mais como pregava. Miserável. Sabia não. O culto é muito longo. Os filhos do pastor têm que ser os melhores. Só essa parte que eu pegou aí. Todo pastor é ladrão. O pastor gosta de dinheiro. O pastor é politiqueiro. O Dr. Billy Graham falou. Tá bom? As dificuldades pastoral. Vamos lá. O pastor é metido. Todo mundo acha que eu sou metido. As pessoas olham. Escuta, por favor. As pessoas, estão vendo aí? Estão ouvindo? Sai não, sonoplasta. Tá vendo? Pastor é abandonado pelo sonoplasta. Aí, foi embora. Isso, estão me vendo? Todo mundo acha que o pastor é metido. Sabe por quê? Porque eu olho para cima. E eu chego na igreja assim, olhando para cima, e as pessoas dizem: ó, metidão. É não, meu filho, é que eu sou mesmo. E se eu olhar para baixo, eu fico daquele jeito. Eu não tinha casado com aquela loira maravilhosa da minha esposa. Então não é metido não. Primeiro procure conhecer o pastor, pelo amor de Deus. Aí o pastor é vagabundo, não trabalha. O pastor está de carro novo, roubou a igreja. O pastor trocou de celular, vixe meu pai. A mulher do pastor não é de Deus. Se falar isso para mim, Deus pega. O pastor não pode passear, que está pegando o dízimo da igreja. Ah, é? Todo pastor é mentiroso. O pastor não tira férias. O pastor não pode ficar cansado. O pastor está doente porque está em pecado. O pastor é muito mandão, é ditador. Se não é mandão, é muito mole, muito frouxo. O pastor não foi na minha casa. Ai, vou estar serena. O pastor não me chamou para orar. Aí tem uma das coisas mais difíceis na vida do pastor. É que as pessoas, infelizmente, vão passar por ele como se ele fosse descartável. E eu preciso dizer algo aqui. Valorize o seu pastor, porque Deus lhe deu para cuidar da sua alma. Eu não quero mais falar que a garganta ficou até seca, meu pai. Mais água aqui, meu filho. Mas eu fico vendo, pastor. Mas é porque, sabe por que os outros acham que sou metido? É porque você fala bonito, né, filho? Você vem com essas elegâncias, né, de revoltado, de I love you. É por isso que as pessoas acham que eu sou metido.
Eu quero aqui falar para vocês, aqui na TV Ademir, eu quero falar para vocês sobre a Fatecite. E você que quer aprender sobre teologia, você quer falar sobre o... Tem básico, pastor, na Fatecite? Tem básico. Tem o médio? Tem bacharelado? Médio e bacharel. Aí, ó. Tem o básico, tem o médio e tem o bacharel. O pastor já molhou a garganta e ele vai te falar com essa, que eu acabei de falar com vocês, com essa voz bonita, metida. Ele acabou de falar aí que os outros acham que é metido, então dá lugar aí, pastor. Fala da Fatecite, qual é a programação, o curso curricular que a Fatecite dá para o povo. Se quem quiser fazer à distância, dá para fazer? Tá. Dá para fazer à distância? Principalmente agora, nesse processo. Você está brincando que dá para fazer à distância? Opa! Então fala aí, poxa. Então fala. Vamos lá, eu vou falar sobre essa forma para concluir, de ser metido pela forma de falar. A língua portuguesa é uma das línguas mais difíceis para o ser humano falar. E a gente fala aí 10% da língua portuguesa e às vezes assassinamos ela. Isso é fato. Todo mundo, professor de português assassina. Mas se a gente tem buscado e escuta isso, metido não é o sapato lindo que Deus te deu, não é o terno lindo, o carro lindo, a casa linda. A pessoa metida é dentro dela. Se Deus te instruiu para falar bem, você não vai falar, gente, vamos lá. Fala, nós vamos. Porque isso não é ser metido. Existem pessoas que não têm nada. Ah, meu pai, deixa eu falar isso. E ali, tá. Então nós vamos sentar para aprender. E uma das coisas que você senta para aprender numa aula teológica é ser humilde. Porque a humildade, ela precede da honra. Quanto mais humilde você for, nós temos, por exemplo, e a teologia, nós vamos estudar sobre Cristo, e Cristo, exemplo de humildade. Sejam bem-vindos, você que quer sentar para aprender, está aí a oportunidade em nome de Jesus. Pastor, mas se alguém quer saber da Fatecite, qual é o telefone? Com quem que nós vamos falar na Fatecite? O povo está pedindo para Vossa Excelência falar mais alto, que disse que não está te ouvindo mais não. Eita glória! Ouviu agora, Cota Serena? Maravilha! Dá uma glória aí quem ouviu agora. Fala aí, pastor, com quem vai falar na Fatecite? Fala na Fatecite, vai falar com a minha outra asa, que me faz voar, missionária Jennifer. 11 963 64 4661 e trata somente assunto da matrícula. Não, você já sabe, papai te pega. Papai pega e o pastor Júlio pega também, viu? Fica a dica, hashtag fica a dica, só sobre Fatecite, tá bom? Pastor, já que está avançando o horário aqui, eu tenho duas perguntas para o senhor, acho que tem duas também, né? Uma perguntinha. Mais uma. Tem mais uma? A 7. Já pensou em desistir do chamado? Eita! Essa pergunta é uma pergunta que me faz refletir bastante. Do chamado não. Do chamado não. Mas de situações, sim. Eu nunca pensei em desistir daquilo que Deus tem comigo. E Deus sabe que eu estou sendo verdadeiro. Tem um versículo na Bíblia, Mateus 26, 39, salvo engano,
que Jesus ele vai dizer assim: se possível for, passa de mim este cálice. Então ali Jesus estava querendo, devido ao processo, era uma: Deus, passa de mim este cálice, mas se não der, faça a tua vontade. Então Jesus estava vivendo uma situação. Então por várias vezes eu já pensei em parar por causa de algumas situações, não do chamado em si. Pastor, qual a situação que tem de ovelha rebelde, Jesus, que fere a nossa alma, e às vezes a gente pensa: Jesus. Então, devido à situação, sim, porque a gente amando. Se o próprio Jesus já pensou, imagine de situações, imagine a gente. Evangelista Douglas, deixa Deus te usar nessa pergunta, no nome de Jesus. O evangelista Douglas vai fazer essa pergunta, depois eu vou fazer mais uma, e aí o pastor já está aqui, eu vou pôr no fogo, eu vou fazer a oração da fé também para nós irmos embora, no nome de Jesus Cristo. E se prepare aí, povo, que não vai ficar, o pastor Júlio já vai ter a programação dele. Olha, ele já até falou aí, já até tem um tema café com o pastor. Missionária Jennifer vai ter aí com a Casa Irmãs, com a segunda de oração. Missionária Michele vai estar aí junto com a mocidade também. Filho, todo mundo vai ter sua programação no nome de Jesus Cristo, e vai ser bênção para mim e para você. Eu quero dar um conselho para você. De vez você ficar, é que eu acho engraçado, pastor, que o povo fica como? Liga a televisão, mesmo que não assiste, mas deixa lá na mãe bobo, você entendeu? E deixa lá falando o dia inteiro. De vez você ficar lá, liga aí na sua TV lá, que hoje todo mundo põe, liga lá no Face e deixa lá. Vai escutando os louvores aqui da TV Ademir, vai escutando a conversa e vai fazendo as suas coisas em casa. No nome de Jesus. Evangelista Douglas, deixa Deus te usar. Glória a Deus. Pastor, eu tenho mais uma pergunta para fazer ao Senhor, e essa pergunta eu acredito que seja importante o Senhor esclarecer, porque há muitas pessoas que não compreendem, né, essa questão, ou não querem compreender. A pergunta, pastor, é a seguinte: como é viver dependendo de Deus? Isto é, vivendo na obra do Senhor. Pastor Douglas, acho que não tinha uma perguntinha melhor para fazer não, né? Se contar você não sei. Esse camarada aí não é brincadeira não, gente. Eu acho que o povo não ouviu a pergunta. Pergunta para o povo se eles ouviram, se eles estão com... Vamos interagir. Vocês ouviram? Coloca aí, se vocês ouviram a pergunta do... Vocês ouviram a pergunta, irmãos? Ouviram? Vou fazer de novo, hein? Vamos lá. Pastor Júlio, como é viver dependendo de Deus? Isto é, vivendo na obra do Senhor. A pergunta que... Eita Jesus! Maravilha! Fala até o Lucas agora. Aninho revoltar. Como é depender de Deus? Aí é fácil, porque o Deus que chama é o Deus que cuida. É depender daquele que está escrito em Ageu 2:8: minha prata e meu é o ouro. É só depender daquele que é dono de tudo. Existe uma coisa aí que é viver da obra e viver na, D-A-I-N-A, da obra e na obra. É uma grande diferença. Existem pessoas que vivem da obra, mas não vivem na obra. Viver na obra é você se esmerar por ela. É você ter os seus compromissos com Deus, os compromissos com a obra. Agora da obra... Peraí, pastor, cortar o senhor. Não ouviu a sua pergunta, evangelista Douglas. Irmãos, vocês me ouvem bem? Quem me ouve bem, digita na live. Estou te ouvindo, Douglas. Digita aí, tá bom? Estão dizendo, não, solta a voz, evangelista. Mas, glória a Deus! Então, e quem falou foi sua esposa, né? Sério? Olha, eu tenho que soltar, senão depois o negócio fica estranho. Vamos lá. Quem me ouve, diga amém. Estou te ouvindo, Douglas. Digita aí. Como é que tá aí, pastor? O pessoal está ouvindo bem? Agora vai, agora vai. Olha essa pergunta, hein? Uma pergunta importante a ser esclarecida. E o pastor vai responder. Veja bem, a pergunta é a seguinte:
Como é, pastor Júlio, viver dependendo de Deus, isto é, vivendo da obra do Senhor? Como é isso, pastor? Vamos lá. Deixa eu retomar a minha linha de raciocínio, porque é uma ingratidão. Aí entra a ingratidão da pergunta da Ariane também, das pessoas entenderem e das pessoas compreenderem isso. Mas entre as pessoas entenderem e compreenderem, a gente fica com a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé. Quem vive da obra não tem compromisso, né? Não passa uma madrugada com Deus, não lê, joga videogame o dia inteiro e à noite fala: eu tenho uma revelação de Deus para a igreja aqui. Quem vive na obra se esmera dela, tem um compromisso com a obra e com as ovelhas da obra. Eu primeiro preciso saber o que a Bíblia diz, e como foi o evangelista Douglas que fez a pergunta, Mateus capítulo 10. Fique conosco, não vou embora não, por favor, tá bom? Não vou embora não, que eles estão me lascando aqui e eu quero que vocês fiquem pelo menos acompanhando aí. Falta quantas perguntas ainda? Mais uma. Graças a Deus. Mateus capítulo 10, não é isso, pastor? Capítulo 10, versículo 7 ao versículo 10. Por favor, leia para mim. Pastor, só faltou alguém usado por Deus de mandar uma pizza, de mandar um salgado, um pão. Só faltou um. Eu vou falar, vira para mim. A pessoa que mais interagiu na live de hoje, nesse papo aqui com o pastor, nesse papo aqui com o papo cristão, sob a responsabilidade do pastor Santiago, hoje fui eu que estou aqui sentadinho na unção. Vocês vão votar aí a pessoa que mais interagiu conosco. Coloque o nome dessa pessoa e é essa pessoa que vai pagar a pizza. Começa agora, vai. Vai aí, povo, vai aí, ó. Quem foi que interagiu mais aí vai pagar a pizza. Maravilha. Isso. Eu sei quem foi. Eu estou querendo votar aqui também. Terra! Eu vou ler o texto que o nosso pastor pediu. Mateus 10, a partir do versículo de número 7. Indo, pregai e dizendo: o reino dos céus está próximo. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Não leveis ouro nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, pois digno é o trabalhador do seu alimento. Ok. As pessoas precisam aprender a interpretar textos bíblicos. Quando a Bíblia está dizendo de graça recebestes e de graça dai, a Bíblia está falando dos dons, a Bíblia está falando da oração, a Bíblia está falando que não se cobra para orar, que não se cobra para fazer aquilo que Deus lhe deu. Subsequente a este versículo, nós vamos ter: não leve alforje, não leve nada. Por quê? Porque quem te chamou é quem vai te abençoar. Porque digno é o trabalhador do teu salário. É isso que eu estou falando. Deixa eu explicar uma coisa aqui que talvez ninguém entenda. Gálatas 6,6. Lê para nós. Agora é Bíblia, tá, gente? Todo mundo está voltando na Vanessa aí que eu sei. Todo mundo está voltando na Vanessa aí que eu sei. Entrega o rolo. Capítulo 6, versículo 6. Irmãos, vejam Gálatas 6, versículo 6, o que a palavra do Senhor diz. É o que é instruído na palavra, reparta todas as coisas boas com aquele que o instruiu. É isso, Gálatas 6, 6. Aquele que é instruído, vamos sonoplasta, vire aqui para o pastor. Aquele que é instruído na palavra, que reparta o bem com aquele que instrui.
Hoje há uma dificuldade da pessoa ser fiel a Deus e devolver o que é de Deus, que são 10, imagine dar metade para quem ensina ele. E é isso que a Bíblia está dizendo, você precisa repartir com aquele que te instrui, com aquele que alimenta a sua alma. É claro que tem versículos da Bíblia. Nós vamos ver Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo de número 18, recebendo o salário da igreja de Filipos. Paulo recebendo prebenda da igreja de Filipos, e é digno o obreiro do teu salário. O obreiro que vive integralmente na obra de Deus, é digno. Só que em outros textos você vai ver Paulo trabalhando de dia e de noite para não ser pesado aos seus irmãos. É isso que a gente precisa entender. 1 Tessalonicenses 2,9 vai ensinar isso, que Paulo trabalhava de dia e de noite para não ser pesado. Aí existem situações e situações. Igrejas que podem assalariar os seus pastores e fazê-los com que eles vivam bem, façam, é bíblico. Ovelhinhas que ouvem são abençoados. Reparta os bens com aquele que te instrui, é bíblico. Porque ninguém liga para o pastor para dizer: pastor, o senhor comeu, o senhor vestiu, entende? Como o senhor está precisando de alguma coisa? Ninguém. Mas é o que a Bíblia ensina. De contrapartida, vem Paulo dizendo: eu recebi salário de Filipos, mas eu também teve lugares que eu precisei trabalhar, porque não tinha como. Então eu não podia ficar encostado. É o que Paulo está dizendo. Eu, pastor Júlio, a nossa igreja tem condições de dar prebenda para uma serva de Deus, que a gente dá. A nossa igreja hoje não tem condições de assalariar o pastor. E o que o pastor faz? Fabrica tendas. Se a igreja não tem condições de me assalariar, o que eu vou fazer? Qual é a minha profissão? Professor, vou dar aula. É o mesmo de fabricar tendas. Então é aquilo, quando tiver condições, aí é uma coisa, é bíblico. E quando não tiver condições, a gente faz a tenda. A gente tem que dar os nossos pulos, fazer os nossos negócios. Então é isso que a Bíblia nos ensina. Então assim, o meu desejo pastoral é que todas as igrejas que o Senhor Deus me der, e todos os pastores que eu colocar lá, a pedido de Deus, amando de Deus, que eles sejam assalariados, no mínimo recebam a prebenda. Então, quando não dá, a gente dá os nossos pulos. É isso que a gente ensina, que a gente passa, é o que a Bíblia ensina também. Pastor, eu sei que vão perguntar agora, ou vocês, ou vai fazer: pastor, o senhor concorda com quem cobra para pregar? Ah, meu pai, o senhor concorda com quem cobra para pregar? Eu não concordo com quem cobra. Eu não concordo com quem estipula valores. Mas aqui na nossa igreja que eu pastoreio, ninguém volta de mão vazia. Entende? Porque às vezes quem cobra valores, nós não temos condições de trazê-los. Então por esse negócio, mas aí eu também entendo eles, porque tem igrejas que eles vão e os pastores não abençoam. Então assim, eu tenho que olhar o lado do obreiro que vem ministrar e o lado da igreja também. Então é um assunto, só esse assunto dá um programa, mas eu sou a favor de ajudar o pregador que vem na sua igreja. Ponto final. Chega, gente. Tem mais? Aleluia. A última para nós ir embora, a última. Olha, mas é negócio estreito. Porque hoje, pastor, todo mundo quer ser, como eu falei no começo, todo mundo quer ser pastor. E hoje todo mundo quer para a igreja. Qual conselho o senhor daria a um pastor que acaba de assumir uma igreja? Ou não, vamos assim. Tem pastor que assume, mas não é pastor presidente. Assumiu o ministério da igreja. E tem uns pastores que quer ser pastor presidente. Qual conselho o senhor daria para eles? Eita! Vocês ouviram qual conselho que eu daria para
um pastor que acabou de assumir uma igreja, de assumir uma obra. Aí eu vou na máxima, que se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? Mas eu vou falar o que eu faria, o que eu, pastor Júlio, faria e falaria com muita humildade. Primeiro, eu buscaria de Deus a paternidade e não o apadrinhamento. Primeiro, eu buscaria de Deus a paternidade e não o apadrinhamento. Qual é a diferença? Quando Jesus vai começar o seu ministério em Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 17, o céu se abriu e ele ouviu uma voz dizendo: este é meu filho amado. Então o pastor que tem paternidade, todo o processo que ele passar, seja de ingratidão, de calúnia, ele vai ouvir o céu se abrir, ele vai ver o céu se abrindo e vai ouvir a voz dizendo: este é o meu filho amado. Pastor que é levantado por apadrinhamento não vai ter esta firmeza, porque na igreja não pode ter padrinhos, toma lá da cá. Na igreja você não pode ultrapassar etapas. Eu vejo pessoas, diáconos, que saem das igrejas porque querem unção de pastores. Eles pulam etapas. Se a igreja não consagra, eles vão para outra igreja. Então, não igreja, reino, não se pula etapa. Calma, busque paternidade, não apadrinhamento. Vem para a minha igreja que eu te consagro. Já vai começar errado. Segunda coisa que eu falaria, que eu ia pedir para que a pessoa, eu faria, vou dizer eu faria, tenha humildade. Humildade. Por que, pastor? Porque primeiro, não foi você que morreu na cruz pelas ovelhas. O sacrifício não é seu. Então não é você que manda. Você só obedece o pastor verdadeiro, que é o nosso Senhor Jesus das ovelhas. Nós somos servos. As pessoas dizem assim: agora o senhor tem um nome antes, pastor. Sim, tenho, para dar exemplo, mas não para ter orgulho, a egolatria, o egocentrismo, não, porque todo pastor ele é servo. Então não pagamos preço pela igreja, foi o Senhor que nos chamou. Então eu faria isso. Seja humilde, tenha humildade no seu coração, agrade. Opa, já o segundo, estou ficando já, cadê a pizza? Já o segundo, terceiro, não procure agradar a todos. Procure agradar quem te arregimentou. Deus. Procure agradar quem te escolheu. Deus. Porque você nunca vai agradar a todos. Quarto, isso aqui é muito importante e termino, porque senão isso aqui não tem tema de programa, viu? Quarto, busque equilíbrio. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 18, graça e conhecimento. Não seja uma igreja só de movimento, sem conhecimento, porque o que firma o crente é a palavra. Então busque o equilíbrio da graça, daqueles cultos fervorosos, mas com conhecimento, para que nós não nos tornemos meninos. E conhecimento sem graça vai nos tornar cético. Eu não acredito nesse movimento. Então busque um equilíbrio, e Deus abençoe. E depois eu te passo a relação do Billy Graham para você entender o que tu vai passar na vida. Glória a Deus. Parecendo o quê? Glória a Deus. Cabo da Silva. Gente, está na hora de acabar o programa. Entrou até o cabo da Ciolo enquanto está na hora. Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram conosco aqui conosco no hashtag Papo Cristão, na TV ADMIP. Eu quero agradecer a sonoplastia. Sua esposa está dizendo que queremos pastor responda 2.
Não, o pastor responda a 2. Eles querem que a gente faça de novo. Todo mundo quer me lascando aqui mesmo. Ixi, Aí, pastor, por mim está fechado. O senhor topa? Glória a Deus. eu estou dentro. Se tiver uma pizza, então quiser. Ó, mas detalhe, é pizza, acarajé, se possível, e o Isso. café. O café é essencial. Não. Amém? Vai no suco, na coca. Eu posso antes de terminar? Não, por favor, fale aí.